A grande questão de Saul, e o que faz Saul e Davi pessoas tão diferentes, não é que um era perfeito e não pecou. A questão é que, de um determinado momento, Saul passou a não se arrepender. Os nossos maiores problemas não surgem do nosso pecado, e entenda bem isso. O pecado traz problemas. Mas o maior problema com relação ao pecado é não entendermos que pecamos. Porque quando não entendemos que houve pecado, não nos arrependemos. E a grande questão que envolve, nós abrimos o louvor, uma das músicas que nós cantamos é Eu Quero Ser o Homem Segundo o Coração de quem? De Deus. A questão que fez com que ele ficasse conhecido como homem segundo o coração de Deus era exatamente a capacidade que Davi tinha de ser sensível ao Espírito Santo e se arrepender. O que acontece com Saul é que o arrependimento não fazia mais, porque esse texto nós vamos observando algumas características muito interessantes a respeito de Deus. Esse texto mostra características a respeito de Samuel, de Jessé e de Davi. E o texto abre com uma informação, é Deus falando com Samuel. E Deus dá meio que uma bronca para Samuel, porque quem escolhe Samuel, quem escolhe Saul, quem unge Saul como rei, é Samuel. E quando a gente volta lá atrás na história, e aí vejam bem, já se passaram quase 40 anos. Isso aqui é interessante. Porque o povo escolhe ter um rei porque Samuel já era idoso. E daquele tempo se passaram 40 anos. Olha como o tempo passou e como Samuel era firme. Quando o povo reúne com Samuel e diz que queria um rei, porque os filhos de Samuel não eram filhos que inspiravam respeito, Samuel se entristece. Samuel entende que ele estava sendo rejeitado. E é um sentimento muito comum nos nossos corações, quando nós passamos a entender, ou quando abertamente nós somos preteridos. Esse sentimento de rejeição, quando a pessoa olha para você e diz que não gosta, ou que não consegue mais caminhar, ou que simplesmente vira as costas, isso é um sentimento ruim, isso machuca. Todo mundo que já passou por esse tipo de situação sabe que isso traz sofrimento. E Samuel entende-se rejeitado. E Deus fala com ele. 40 anos antes desse momento, Deus fala com Samuel. Eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Faz o que eles estão pedindo. E Samuel obedece. A grande diferença que a gente percebe já no texto entre Saul e Samuel é porque Saul parou de se arrepender. Não se arrependendo, ele não obedece. Já Samuel obedecia, mesmo contrariado. E o texto mostra que Samuel estava quase que de luto. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. E o texto é forte na sequência. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, já deu. Você já chorou por Saul. Você já fez tudo o que tinha. A situação está definida. Uma das coisas que acontecem com os profetas, de modo geral, é que, em momentos de crise, não só de Samuel, mas de vários outros profetas, hoje de manhã, já as classes adultas, estávamos estudando ali o profeta Oséias. Quem estudou aí para a gincana sabe que é uma história pesada. E uma característica, tristeza aí de algo querendo parar. Existem momentos na trajetória dos servos do Senhor que a ideia é que já deu. E todas as vezes que os servos chegam nesse momento, Deus chama e diz: deu coisa nenhuma, vai lá, quem diz quando para sou eu. Deus chega para Samuel e diz: já chorou o suficiente, vamos trabalhar. Porque quando Deus diz para ele: pegue aqui a botija e enche, Deus está dizendo: vamos trabalhar. E aí é a grande diferença, é algo incrível na vida de Samuel.
Samuel, triste, contrariado, obedece. E aí são características. E qual que é outra característica de Deus que a gente encontra nesse texto e em vários outros? Vocês já perceberam que Deus nunca entrega tudo? Deus chega para Abraão, e o que é que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para onde? Para uma terra que o quê? Não consigo, a tradução simultânea não chega. Para uma terra que eu te mostrarei. Ele não chega e diz, sai, pega, roda 250 quilômetros, vira à direita, 350 à esquerda, quebra na esquina e chega em tal lugar. Ele não diz. Ele manda Abraão sair do seu lugar, levar tudo o que ele tem, do meio da família, e diz, eu vou te mostrar. Décadas. São décadas de caminhada, literalmente pela voz dele. Quando ele chama Moisés, ele chega para Moisés e diz, Moisés, com a sarça ardente, ele fala, o clamor do meu povo chegou até mim, eu estou te chamando para você libertar. Ele não diz que existiriam as 10 pragas, ele não fala que o coração de Faraó não ia ceder de jeito nenhum, ele não diz que eles iam ter que fugir correndo, que ia vir fogo do céu, que ia abrir mar vermelho, e que depois eles iam passar 40 anos do deserto. Deus não fala nada disso. Ele chega para Samuel e diz, por que é que Deus faz essas coisas? Deus gosta de jogos e fica brincando e se divertindo com os homens? Não. É porque no processo da ação do Senhor na nossa vida, envolve a confiança e o desenvolvimento, literalmente, da fé. Porque nós, como seres humanos, nós queremos controle e conhecimento. Qual é a grande proposta que Satanás faz? Deus. Foi isso. Não existia outra coisa que a serpente poderia oferecer aos homens, porque eles tinham tudo, mas era conhecimento, saber. Porque parte do processo de santificação envolve senso de dependência. Enquanto você não desenvolver plenamente o seu senso de dependência do servir a Deus há muito tempo, ele não questiona. Se Deus disse que vai mostrar, ele vai mostrar. Ele não sabia quem era. Até porque depois de, olha só, Samuel está governando, Samuel está à frente do povo num papel de liderança, são 40 anos, Samuel já deve ter mais de 60 anos trabalhando diante do Senhor, ou mais, porque ele começa menino. E só agora, Deus fala um dos textos mais bonitos da Bíblia. Não é um Samuel jovem que ouve da parte do Senhor algo tão maravilhoso como nós vamos ouvir aqui. O versículo que eu gosto sempre de destacar, que diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Graças a Deus por isso.